Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje iremos falar em dilatação térmica sobre dilatações dos líquidos, dilatação nos líquidos. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Na dilatação dos líquidos, você pode observar, analisem aí pelo livro de vocês, que tem um desenho onde mostra aqui um recipiente com volume inicial, né? Esse recipiente completamente cheio, né, até as bordas, a uma temperatura inicial muito baixa aqui. Então, ao ser aquecido por um bico de Bunsen, ele tem aqui um outro recipiente aqui ao lado, né? E aí essa temperatura vai aumentando e automaticamente dilata o sólido, que é o recipiente, e o líquido também. Só que a dilatação do líquido é muito maior do que a dilatação do sólido, devido ao seu coeficiente de dilatação. Então, esse líquido transborda e vem aqui para esse outro recipiente. Nesse recipiente eu tenho uma variação aparente do líquido. Aparente porque, de fato, o líquido transbordou, né? Isso é aparente, porque também ele dilatou. Como o material aqui dilatou, o sólido dilatou, o líquido também dilatou. Só que a dilatação do líquido foi muito maior do que a do próprio sólido. Então, uma parte dele veio para aqui. Então, essa é aparente porque houve também a dilatação do sólido. Então, nesse caso, nós vamos ter esse conceito aqui, né? A variação real, né? Sempre vai ser a real do líquido, a variação do volume real do líquido vai ser a variação do volume aparente do líquido, mais a variação do recipiente, né? Real do recipiente. Então, esse vai ser a variação do volume real do líquido. Para calcularmos essa variação aparente, nós utilizamos o seguinte: o coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial, né, vezes a variação da temperatura. E aí nós encontramos a variação aparente. Para acharmos do recipiente, é só pegar o coeficiente de dilatação do recipiente, né, volumétrica do recipiente, volume inicial do recipiente vezes a variação da temperatura. Esse coeficiente aqui, aparente, é volumétrico também. Então, para mim achar o coeficiente real, volumétrico real do líquido, nós vamos pegar a variação do coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrico real. E aí encontraremos o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido. Então, uma outra condição que ele mostra em relação às condições anômala da água, né? A água ele tem a capacidade de 0 a 4 graus, ela, aumentando a temperatura, ela diminui o seu volume de 0 até 4 graus. Então, aumenta-se a temperatura e a água diminui o volume até 4 graus. A partir de 4, aí as partículas vão se afastando uma da outra, que as partículas vão se juntando, né? De 0 a 4, as partículas vão ficando cada vez mais próximas da outra e diminui o seu volume. A partir de 4 graus aumenta-se a temperatura e as partículas vão se afastando uma da outra, né, e vai aumentando assim o seu volume. Essa é uma condição específica da água, né? Então nós vamos ver agora um exemplo, né, as atividades resolvidas sobre o problema, né? Sobre o problema. E aí nós iremos resolvê-las aí. Então, na primeira questão diz assim: uma garrafa de vidro está completamente cheia com um certo líquido e possui volume de 200 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. O conjunto garrafa mais líquido é aquecido a 210 e verifica-se que 1 centímetro cúbico transborda. Isso aqui é o volume aparente, né? O ato de transbordar é o volume aparente. Não considere o coeficiente de dilatação volumétrica da garrafa igual isso aqui, que é do recipiente, e determine o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Bom, eu tenho na letra A, ele quer que você determine o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido aparente, né? Então, eu tenho nesse caso aqui a variação do volume aparente, que vai ser, nesse caso, é o que ele transbordou, 1 centímetro cúbico, né? 1 centímetro cúbico. Aí eu tenho o coeficiente de dilatação aparente, que é o que ele quer, né? Que nós não temos aí. Eu tenho a variação da temperatura, eu tenho o volume inicial,
que ele está dizendo aqui que a garrafa de vidro está completamente cheia. Então, isso aqui é o volume inicial do líquido, né? É 200 centímetros cúbicos, que eu posso colocar dessa maneira: 2 vezes 10 elevado a 2 centímetro cúbico. E aí eu tenho a variação da temperatura. A temperatura, ela variou de 10, ela saiu de 10 a 210, ela aumentou aí, ó, 200, né? Eu vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Vou pegar 210, que é a final, menos a temperatura inicial, que era 10. Então, nesse caso, vamos ter aí uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Ou eu posso colocar dessa maneira: 2 vezes 10 a 2 graus Celsius. Essas são as condições aí, né, que a gente tem para calcular o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então, como eu quero o aparente, observem que eu tenho isso daqui. Eu tenho a variação do volume aparente, vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. Como eu quero isso daqui, então eu coloco em função dele, né, aparente. Essas duas coisas que está multiplicando aqui, né, essas duas variáveis, elas passam a dividir aqui. E esse que estava no primeiro membro, ele vem aqui para o segundo, né, para a parte superior. Então vai ficar dessa maneira aí. Então eu tenho o volume aparente do líquido, vai ser 1 centímetro cúbico. Eu tenho o volume inicial, que é 200 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 2, né? 2 vezes 10 elevado a 2, vezes a variação da temperatura é 200, então 2 vezes 10 a 2 também, 2 vezes 10 a 2. E aí eu multiplico 2 vezes 2 dá 4, vezes 10 elevado a 4. Aqui eu somo 2 com mais 2 dá 4. Eu vou dividir 1 quarto, né? 1 por 4. 1 por 4 vai dar 0 vezes 4 é 0, para 1 sobra 1, né? A vírgula que dá direito a um 0 fica 10, dá 2. 2 vezes 4 é 8, né? Para 10 sobra 2. Aí acrescenta um 0, fica 20, dá 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então vai dar 0,25, né? Vezes 10, está mais 4, ele passa para a parte superior com menos 4. Então aqui, ó, eu venho uma casa para aqui, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 5, né? Veio uma casa, então eu acrescento menos 1 aqui. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do coeficiente de dilatação aparente, volumétrica aparente do líquido, né? Aí na letra B, ele quer o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica real. Que o real vai ser o coeficiente de dilatação aparente, né? Mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, aí nós podemos ter que o real, que é o real do líquido, vai ser a variação aparente, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, mais o do recipiente. O do recipiente, ele disse aqui que a dilatação volumétrica da garrafa é igual ao coeficiente, é isso aqui, ó, da garrafa, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Como ele tem a mesma potência de 10, 10 a 5, 10 a menos 5, 10 a menos 5, ponho 10 a menos 5 em evidência, né? 10 a menos 5, e eu vou somar 2,5 mais 1,7. Então, aqui, se eu somar 2,5 mais 1,7, 7, 5, 12, vai 1, e aqui vai dar 4. Vai ficar 4,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação real do líquido. Na questão 9, ele diz assim: em um laboratório faz-se uma experiência com um vaso de alumínio a 20 graus Celsius e possui volume de 500 centímetros cúbicos, totalmente cheio de mercúrio. Então, se está totalmente cheio de mercúrio, isso aqui é o volume inicial do mercúrio. Ele é aquecido a 160 graus, então ele tem o coeficiente de dilatação do mercúrio, né? Que se você observar, eu vou até preste atenção, o coeficiente de dilatação, isso aqui é real do mercúrio,
como é linear, coeficiente linear do mercúrio, do alumínio, aliás, né? Do alumínio, isso aqui é do alumínio, coeficiente do alumínio, não é o real não. Coeficiente do alumínio, né? Ele vai ser dado 3 vezes o coeficiente do alumínio, linear do alumínio. Então eu vou pegar esse valor 3 vezes. Então eu vou ter 3 vezes o coeficiente, que é 23 vezes 10 a menos 6. Então 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, né? Vezes 10 a menos 6. Como esse aqui está 10 a menos 4, eu vou torná-lo 10 a menos 4 aqui, ó. Se é menos 6, eu venho duas casas para aqui, eu diminuo, eu somo 2 positivo. Vai ficar 0,69 vezes 10 a menos 6 mais 2, porque veio duas casas para cá é positivo. Então, vai ficar 0,69 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius, que 6 tira 2 fica 4 graus Celsius, é a menos 1, né? Então, eu tenho o coeficiente agora volumétrico do recipiente, né? Do recipiente, isso aqui é do recipiente, volumétrico do recipiente, que é a mesma coisa do coeficiente de dilatação do alumínio. Então, na letra A, ele pede para calcular a variação real do volume do líquido. Então, a variação do volume real, né? Ó, vai ser o coeficiente de dilatação real vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. O que nós temos aqui? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a variação do volume real do líquido. Ele deu o coeficiente real, que é o do mercúrio, vai ser 1,8 vezes 10 a menos 4, né? Graus Celsius a menos 1. Ele deu o volume inicial, que ele está dizendo que aqui o vaso de alumínio está completamente cheio, né? Então, significa dizer que isso aqui é o volume inicial do líquido. Volume inicial, que é 500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a 2, né, centímetro cúbico. E aí ele tem a variação da temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final, no caso, temperatura final vai ser 160. Inicial é quem? 20. Então, vou pegar 160 menos 20. Então, vai ficar 140 graus Celsius, que é a mesma coisa de 14 vezes 10 elevado a 1 graus Celsius. Eu gosto de fazer assim, porque diminui o trabalho na hora de resolver, né? Então, como eu quero justamente a variação do volume real, então não preciso fazer transformação nenhuma, como eu fiz lá na primeira, né? Fazer direto. Então, a variação do volume real vai ser igual coeficiente de dilatação real vezes volumétrico real vezes o volume inicial real, o volume inicial vezes a variação da temperatura. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico real é o do mercúrio, que vai ser esse valor aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente real, né, do mercúrio. Esse valor aqui, ó. Então, eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes o volume inicial. O volume inicial é 500 centímetros cúbicos, ou 5 vezes 10 a 2, né? 5 vezes 10 elevado a 2, vezes variação da temperatura é 140, ou 14 vezes 10 a 5. 14 vezes 10 a 5. Então, 14 vezes 10 elevado a 5, né? Ou vezes 10 elevado a 1. Aliás, 14 vezes 10 elevado a 1. Aí eu tenho, se eu pegar 14 vezes 5, 14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, né? Vai ficar 70. Aí 70 por 1,8, né? 8 vezes 0, 0, 8 vezes 7 dá 56, né? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 7, 7. Aqui vai ficar 0, 6, aqui 7, 5, 12. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar 126. Esse número vezes esse, nós vamos ter 126 vezes 10 elevado a 1 com mais 2 dá 3, 3 tira 4, fica menos 1. Então, isso aqui vai ficar 12,6, né? Isso centímetro cúbico. Essa vai ser a variação do volume real, né? Variação do volume real. Na letra B, ele quer que você calcule o volume do mercúrio que transborda, ou seja, o volume aparente, né?
para mim encontrar o volume aparente, eu tenho que primeiro, aí eu vou fazer a letra B aqui, né? Então, B, eu tenho que ter a variação aparente do mercúrio, que eu não tenho, né? Que vai ser a variação do volume real menos a variação do volume do recipiente, né? Então, observe que a variação do volume aparente vai ser a variação do volume real, que se você observar aqui, ó, é 1,8 vezes 10 a menos 4, né? Que esse 1,8 é o do próprio líquido, o coeficiente do próprio líquido. Então, 1,8 vezes 10 a menos 4, menos o do recipiente. O do recipiente é o do alumínio aqui, ó, que vai ser 0,69, né? Que eu fiz aqui, ó, 0,69, 10 a menos 4. Então, menos 0,69 vezes 10 a menos 4. Por isso que eu coloquei 10 a menos 4, por conta das potências serem iguais aqui, ó. Aí eu vou pegar coeficiente de dilatação aparente, vai ser igual a mesma potência, que é 10 a menos 4, coloca em evidência, eu vou pegar 1,8 menos 0,69. Aqui eu posso botar 1,80, né? Duas casas após a vírgula. Se eu tenho 1,80, 0,69, e diminuindo, aqui vai ficar 7, aqui 10. 10 menos 9 vai dar 1, 7 tira 6 fica 1, e aqui fica 1, né? Fica 11. Então, o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 1,11 vezes 10 a menos 4, né? Graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação aparente. E aí eu tenho o volume inicial, né? Volume inicial, que é esse valor, ó, 500, né? 500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 5 vezes 10 a 2, né? Centímetro cúbico. E aí eu tenho a variação da temperatura, que já foi dito aí, né? A variação da temperatura é 140, né? Que é final menos inicial. Então, é 140. Então, vai ser... Vou botar aqui, 160 menos 20, né? Então, vai ficar 140. 140 é a mesma coisa de 14 vezes 10 a 1, né? E aí eu vou fazer justamente o que ele quer aí. Ele quer o volume do mercúrio que transborda, a variação aparente do volume aparente, né? É isso que ele quer aí. Então, para mim achar o volume aparente, variação do volume aparente vai ser igual a, nesse caso, o coeficiente de dilatação é aparente, do volume aparente, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. Então, nesse caso, eu tenho coeficiente de dilatação aparente, que encontramos aqui, ó, que vai ser 1,11 vezes 10 a menos 4. O volume inicial, que foi colocado aqui, 5 vezes 10 a 2, né? 5 vezes 10 elevado a 2, vezes a variação da temperatura, que é 14 vezes 10 a 1. 10 a 1. Então, aqui eu vou multiplicar 14 vezes 5, que eu já fiz aqui, vai dar 70, né? Então, vai ficar 1,11 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a 3, né? 10 a 3 vezes 70. Se eu pegar 70 vezes esse número aqui, vai dar 777, né? 777. Se eu pegar 1 por 70 aqui. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0. Então, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. Aqui eu tenho 0, 7, 7, 7. Tem duas casas após a vírgula, vai ficar duas casas. Fica 77,7, né? Nesse caso, eu vou ter 77,7 vezes 10 elevado a 4, tira 3, fica 1 negativo, né? Então, vem mais uma casa para aqui, então nós vamos ter 7,77, né, centímetros cúbicos. Esse vai ser o valor do volume aí, né, da variação do volume aparente. Terminamos por aqui, na próxima aula continuaremos.